Pecadores ou novas criaturas? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, nova versão internacional. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, abençoados de Deus, igreja sem ruga, sem mácula, libertos do pecado, libertos do império das trevas, mais do que vencedores. Povo amado do Senhor, igreja gloriosa. Meus amados, hoje vamos continuar o assunto de semana passada. Tá? Na semana passada nós iniciamos o assunto do pecado e falamos a respeito do fim do pecado, ou seja, o Senhor Deus, como Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo, né? E nós então desenvolvemos aquele tema maravilhoso e explicamos o conceito de tirar, que muitos até hoje não entendem, inclusive muitos pensam que ainda estão submetidos ao pecado, né, que são pecadores. Esse raciocínio não faz nenhum sentido, mas é um raciocínio que vem sendo espalhado, apregoado, ensinado ao longo de séculos no meio da religião chamada cristã, entre aspas, né? Então, esse ensinamento vai se espalhando e, como eu falei até na semana passada, e vou citar hoje de novo, a mentira dita muitas vezes se torna verdade, entre aspas, né? Ou seja, uma inverdade, né? Ela parece ser verdade porque ela vem sendo repetida, falada, e as pessoas muitas vezes não questionam, principalmente na religião, né? No meio da religião não há espaço para questionamento, né? Então as pessoas vão recebendo aquilo mastigado de seus líderes, e os seus líderes, por sua vez, já haviam recebido antes, e os líderes dos líderes já haviam recebido ainda antes. Então esse raciocínio, esse tipo de raciocínio religioso, vem sendo passado de geração em geração. Até que, pela misericórdia de Deus, o Evangelho da Graça chegou ao nosso entendimento e quebrou essa corrente em nossas vidas. Porque a maioria de nós que hoje está em graça também esteve envolvido com esse tipo de raciocínio, né? Eu estive muito envolvido, fui até pregador no sistema, professor de escola dominical. Desde os 15, 16 anos eu já exerci esse tipo de função e tinha aquele compromisso de estudar e tudo mais. Por quê? Porque eu não enxergava a graça à época. O véu do sistema religioso não havia sido retirado dos meus olhos, né? Então eu vivia também naquele ritmo ali, achando que era pecador, que estava debaixo do pecado ainda. Não faz sentido algum. Como vimos semana passada, eu recomendo muitíssimo que você assista ao estudo anterior, porque hoje estamos continuando, né? É o mesmo assunto, tá? Então, claro, vai estar na descrição do vídeo o link do estudo anterior, tá bom? Para você que está pelo YouTube assistindo pela gravação, né? Para você pegar o link aí e assistir, caso você não tenha assistido ainda ao vídeo e ao estudo anterior, tá bom? Então já está no YouTube aí disponível no link, tá? Então hoje estamos continuando e vamos entender essa questão. Porque, veja, ser pecador e ser nova criatura são coisas totalmente distintas. Não existe a possibilidade de você, sendo filho de Deus, ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não existe. Vocês notaram no primeiro versículo aqui o tempo verbal aplicado aqui. Vamos ler novamente Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Perceberam o tempo verbal que Paulo usa? Ainda éramos. O Paulo está se referindo aqui ao período anterior à cruz. Quando ele fala, olha, nós éramos pecadores e o Senhor morreu por nós, quando ainda nós estávamos naquela condição, o Paulo está falando da condição de antes da cruz. Porque ser pecador é isso, é uma condição que o antigo pacto impunha. Então, por isso que Paulo fala, nós ainda éramos pecadores, porque eles haviam nascido antes da cruz. Tá? Veja, esta condição não se refere a nós hoje.
Você não pode trazer essa condição para o tempo atual, porque nós hoje, em nossa geração, já nascemos muitos séculos depois da consumação de todas as coisas. Eu pergunto, você que está me assistindo, nasceu antes da cruz? Você tem mais de 2000 anos? Claro que não, né? Nenhum de nós nasceu antes da cruz. Nós nascemos depois da cruz. Nós nascemos já depois de toda a obra consumada. Então a nossa realidade, obviamente, é diferente da realidade da igreja primitiva. Eles sim nasceram antes da cruz, nasceram ainda debaixo do pecado, portanto, e viveram a transição. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo fala, nós ainda éramos pecadores. Veja, o que a religião diz sobre isso? A religião diz que antes de você aceitar Jesus, olha só a loucura que é isso. Você não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia, mas é o que é ensinado aí fora. Observe, antes de você aceitar Jesus, entre aspas, e como eu sempre digo, é um conceito que não existe na Bíblia. Não existe aceitar Jesus na Bíblia. Não tem isso aí, tá? Mas eles dizem que tem. Então você aceita Jesus, entre aspas, você passa a participar da denominação deles. Então você entra na classe dos catecúmenos, participa da escola de batismo, né? Que algumas denominações têm isso, né? Você faz algumas aulas ali, você participa como se fosse de um curso, né? Preparatório para o batismo nas águas. Então, depois que você se batiza, aí você toma a Santa Ceia ou a Eucaristia na Igreja Católica, né? Então, você participa ali da primeira comunhão, disso, daquilo. Aí sim você passou a estar em Cristo. Aí sim você deixou de ser pecador. Veja, esse é um conceito absurdo, gente. Porque, como eu disse e repito, não há nada disso na Bíblia. A Bíblia não se refere a você aceitar Jesus e participar de uma denominação e fazer todo o cerimonialismo deles para você, então, deixar de ser pecador. E, na verdade, você nem deixa de ser. Esse aqui é o ponto interessante, né? Porque, veja, as pessoas aceitam Jesus, entre aspas, se batizam e participam das classes e passam óleo na cabeça e faz todo o cerimonialismo, etc. E ainda assim, se o líder religioso perguntar quem é pecador, todos vão levantar a mão. Então, na verdade, a pessoa não deixa de ser pecador nem passando por todo esse processo. E você já vai entender por que eles pensam assim, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, quando Paulo usa, né, esse tempo verbal, éramos ainda pecadores, ele está se referindo não antes de você aceitar Jesus e entrar na igreja XYZ. Paulo não está falando disso. Ele está falando do período antes da cruz, período no qual eles haviam nascido. Então, todos eles da igreja primitiva haviam nascido debaixo do pecado. Então, eles nasceram na condição de pecadores. Por isso que Paulo fala, o Senhor Jesus morreu por nós antes mesmo, quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus acabou com esta condição de ser pecador, isto para os filhos eleitos de Deus, obviamente, né? Porque, como vimos na semana passada, o Senhor Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. E não apenas os judeus, porque o conceito de ser povo de Deus, sendo somente os judeus, é um conceito carnal, como eu expliquei, tá? Eu estou só relembrando. Ser povo de Deus segundo a carne, sim, eram apenas os judeus. Só que, para Deus, a salvação não tinha a ver com a questão carnal, ou seja, a eleição não tinha relação com a escolha carnal. Só quem é filho de Abraão, segundo a carne, é eleito de Deus. Veja, somente segundo a carne. Mas a visão de Deus sempre foi espiritual, mesmo porque a eleição foi feita em espírito antes da fundação do mundo. Então a eleição ela não tinha a ver com escolha carnal. O povo judeu, eles foram eleitos como povo de Deus por causa das promessas de Deus para os patriarcas dos judeus. Então, em função da promessa, o povo judeu foi separado como um povo de Deus segundo a carne. E Jesus, o Messias, nasceu dentre os judeus também, claro, por causa da promessa de Deus aos patriarcas. Só que, repito, a visão de Deus sempre foi espiritual. Deus nunca enxergou o seu povo do ponto de vista étnico,
Para Deus a etnia não é levada em conta, porque a carne não é levada em conta. Perceberam? Então veja, o povo de Deus foram os eleitos, independentemente de serem judeus ou não. Aqueles que foram eleitos e predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Antes da cruz, então, eles eram pecadores. E Paulo fala, o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então Paulo coloca o verbo no passado, por quê? Porque eles deixaram de ser pecadores em Cristo. Perceberam? Então, abençoados, há um grande equívoco no meio do sistema. Aliás, há dois grandes equívocos, né, nessa questão do pecado. Primeiro é ainda se ver como pecador, pecadora. Achar que está debaixo do pecado. E o segundo grande erro é, além de você achar que é pecador, ao mesmo tempo você se dizer nova criatura. Não faz sentido algum. Porque, veja, são questões cronológicas. Antes da cruz, naquele tempo, por isso que eu digo que é uma questão cronológica, né? Naquele tempo anterior à morte de Jesus, na cruz e a sua ressurreição consequente, eles eram pecadores, todos eram, porque era uma condição imposta pelo antigo pacto. Depois da cruz, não, todos os eleitos passaram a estar em Cristo. Na semana passada a gente se aprofundou um pouquinho mais nisso, tá? Então eles passaram a estar em Cristo. Então é uma questão cronológica. O tempo mudou, os pactos mudaram. Então, antes, eles eram pecadores e se tornaram, por assim dizer, ex-pecadores. Pecadores perdoados. Ah, irmão Cristiano, mas veja bem, o apóstolo Paulo ele fala que ele foi o pior dos pecadores. Gente, porque de fato ele foi pecador, assim como toda a humanidade fora pecadora, antes da cruz. Perceberam a questão? Então, Paulo se coloca como o pior dos pecadores porque ele foi pecador. E ele se colocou como o pior deles porque ele perseguiu a igreja. Então o apóstolo Paulo ele tinha esse peso na consciência dele, de ter perseguido a igreja antes da sua conversão. Entende? Mas era uma condição diante da cruz. Então as pessoas que viveram a transição naquela época se tornaram, como eu disse, ex-pecadoras ou pecadoras perdoadas. Então o apóstolo Paulo era um pecador perdoado, assim como todos filhos de Deus. Perceberam a condição? Tá? Então, mais uma vez, põe isso na sua cabeça. Estar em Cristo, não ser pecador ou ser pecador é uma questão cronológica. Não tem a ver com você aceitar Jesus na igreja XYZ, participar de denominação, fazer campanha, isso e aquilo, como eu falei no início. A cruz é que marcou isso. Até a cruz, pecadores, depois da cruz, novas criaturas. Então não faz sentido você dizer que é pecador e nova criatura ao mesmo tempo, como no sistema. É aquilo que eu sempre digo, eles têm até canções que eles cantam, dançam, batem palma, se dizendo novas criaturas. Se o pastor pergunta, quem é a nova criatura aqui? Todo mundo na empolgação levanta, eu. Maravilha. Aí na mesma reunião o pastor diz, quem aqui é pecador? Todo mundo levanta a mão. Claro que eu sou pecador. Até porque eles têm esse reconhecimento de ser pecador como algo humilde, né? Uma atitude humilde. Né? Ah, eu me reconheço como pecador porque isso é humildade. Eu tenho que reconhecer a minha posição. Vocês estão entendendo? E não tem nada a ver com isso. Quando você diz que você é pecador, você está pisando na obra de Jesus. Você está negando o sangue de Cristo. Porque Cristo veio para tirar o pecado, como vimos semana passada. Se você não assistiu, eu recomendo muitíssimo que você assista ao estudo passado. Porque o Senhor Jesus tirou o pecado. E nós explicamos esse conceito, né? Porque as pessoas pensam que tirar o pecado é não haver mais obras más, né? Então, inclusive, houve... Olha só que interessante, gente. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Houve até pessoas que comentaram assim... Ah, mas como é que Jesus tirou o pecado do mundo se o pecado é cometido aí? Eu vejo a maldade no mundo. Gente, olha só. As pessoas não se dão trabalho nem de assistir ao vídeo, gente. Desculpe me falar, mas eu vou falar. As pessoas no meio do sistema religioso, pelo menos a maioria, são preguiçosas do ponto de vista de estudar a palavra. Porque a pessoa vem no nosso vídeo, veja, ela nem assiste, ela comenta. Porque o título do vídeo é assim, Jesus já tirou o pecado do mundo?
O título está em forma de pergunta, né? E no thumbnail do vídeo, aquela miniaturazinha que a gente coloca, aquela imagem, está escrito assim, ó: o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Então no tema está uma pergunta, né? E no thumbnail do vídeo no YouTube está uma afirmação. A pessoa lê o título, ela lê a afirmação que está ali no thumbnail e ela já conclui que não deveria ver obras más no mundo. Como que ele tirou se existem obras más no mundo? Dentro do vídeo tem toda a explicação detalhada. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Mas a pessoa nem assiste e ela vem comentar e reclamar. As pessoas no meio do sistema são assim. Elas se acostumaram a receber tudo mastigadinho do líder religioso. Elas nem se preocupam em questionar, estudar. O líder falou, está falado, não confere na Bíblia, não querem saber de nada. É assim que eles vivem, a maioria pelo menos, né? Então a pessoa nem assiste ao vídeo, ela vê o título, ela vê o thumbnail ali e já define o que foi o estudo e já pergunta. Só que veja, você percebe que não é uma pergunta querendo saber de verdade. É uma pergunta retórica, uma pergunta para atacar, na verdade. Porque veja, se a pessoa tivesse assistido ao vídeo em detalhes, com calma, né, com a Bíblia na mão, conferindo toda a explicação, com certeza absoluta, ela não faria esse tipo de pergunta. Ah, como é que pode o Senhor ter tirado o pecado? Entende? Por que a pessoa faz essa pergunta? Porque ela nem viu o vídeo. Fecha parêntese, né? Então isso acontece muito aí no meio do sistema, muita preguiça de estudar a palavra, infelizmente, tá? Então, abençoados, vamos lá, vamos seguir, né? Como vimos então semana passada, Jesus ele já destruiu o pecado, ou seja, ele destruiu o poder condenatório do pecado. Isto é, a obra má deixou de ter um poder condenador, de trazer morte eterna para os filhos de Deus. Os filhos de Deus foram livres disso na cruz. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele colocou fim à lei. Vocês se lembram que ele disse, está consumado? Ou seja, ele consumou tudo que a lei exigia, ele cumpriu tudo, né? E pôs fim, então, ao mandamento da lei. A lei se tornou obsoleta em Cristo, tudo foi consumado. Então Jesus pôs fim à lei, concluiu tudo e disse está consumado, e ele matou o velho homem. Ou seja, a carne, a natureza pecaminosa, morreu no Calvário. Não só a carne de Jesus de Nazaré morreu, como também a carne de todos os filhos de Deus, de todos os tempos, também morreu lá, na cruz. Então veja, o velho homem foi destruído. Ah, irmão Cristiano, mas a nossa carne não está aqui viva? Gente, ele foi destruído como um agente condenatório. Entende? Porque a carne, a natureza pecaminosa, juntamente com a lei, que era a força do pecado, é que traziam a condenação. Então, quando Jesus cumpriu toda a lei e disse está consumado, e também matou lá o velho homem, ele retirou o poder de condenação do pecado. Então, não existe condenação para nós que somos filhos de Deus, inclusive já nascemos, né, nesta condição de não haver condenação para nós, porque o Senhor fez tudo isso na cruz. Então, as obras más hoje, elas seguem sendo obras más. Elas seguem sendo pecado no sentido original da palavra. Veja, não é pecado no sentido de transgressão da lei, porque a lei acabou. É pecado no sentido original da palavra pecado, que significa errar o alvo. Então, quando você comete uma obra da carne, uma obra má, você está errando o alvo, porque o nosso alvo é andar nos caminhos que Deus determinou para nós. Né? Então, há uma direção de Deus para as nossas vidas, de fazer o bem, etc, etc, coisas positivas. Né? Então, quando você pratica uma obra da carne, você pecou, literalmente, porque você errou o alvo. Só que o pecado ele não tem mais o poder de trazer a morte eterna. Ele tem o poder, sim, de trazer más consequências para nós nesta vida, o que não é aceitável, obviamente, né? Não é porque você está livre da condenação que você vai deixar sua carne à vontade e você vai viver de acordo com o que ela quer. Mesmo porque, pelo menos na minha visão pessoal, eu tenho essa visão na minha vida, que um eleito de Deus verdadeiro, ele nunca vai se contentar em praticar obras da carne, né? Vai ficar feliz com isso, vai aceitar, vai ter deleite com o mal. Pensa bem, gente, quem, sendo filho de Deus, vai se deleitar com a perversidade, em fazer o mal para alguém, em matar alguém, prejudicar a vida de alguém, seja da maneira que for.
Que filho de Deus teria prazer nisso? Nós sabemos que há pessoas que têm o prazer no mal porque eles não têm o Espírito Santo. Essas pessoas não são de Deus, percebe? Os filhos de Deus não, eles têm o Espírito, todos têm. Então já há direção do Espírito em nossas vidas, percebe? Então você sendo filho, obviamente você não vai se deleitar. Claro que você tendo a carne pode ser influenciado e errar o alvo, como eu acabei de falar, né? Você, como se diz, escorrega, você se distrai, você pode cometer então uma obra má, você vai viver as consequências daquilo. Mas isso nunca vai afetar a sua eternidade, porque Jesus já resolveu isso. Vou repetir. Ele consumou toda a lei, cumpriu toda a lei, disse, está consumado, e ele matou o velho homem. Então a carne, que era um agente de condenação junto com a lei, né, a carne que era a natureza pecaminosa, já morreu para Deus neste sentido. Então o pecado perdeu seu efeito para sempre na vida daqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Repito, o Senhor Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Então o povo de Deus, que foi escolhido antes da fundação do mundo, foi liberto dessa condição que a lei, juntamente com a carne, impunha. Vamos ler novamente, nós lemos semana passada, vamos ler de novo apenas o 26 de Hebreus 9. Vamos lá. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Se assim fosse, se fosse como na lei. Porque na lei eles ofereciam sacrifícios constantes, né? Sacrifícios diários, inclusive um sacrifício anual por todos os pecados, onde o sumo sacerdote oferecia primeiro pelos pecados dele e depois ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Era uma lembrança anual de pecados, além dos sacrifícios corriqueiros que eram oferecidos. Então, se Jesus fosse aniquilar o pecado de acordo com a lei, ele teria que fazer muitas vezes isso. No entanto, agora não hoje, né? No tempo bíblico, no tempo da igreja primitiva, quando Jesus se manifestou. Ele apareceu, vejam só, uma vez por todas, então foi de uma vez só, acabou, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Perceberam que lá naquela época é que eles estão vivendo o fim dos tempos. O fim dos tempos foi lá. E de uma vez por todas, Jesus se manifestou para aniquilar o pecado. Veja, aniquilar vem do grego atetesis. Essa palavra significa o seguinte: anulação, revogação, cancelamento. Não está mais em vigor. É isso que essa palavra significa. Então, aniquilar o pecado é o quê? É tornar o pecado sem efeito. Ele está nulo. Mas como assim nulo, irmão Cristiano? Nulo em relação à condenação eterna. Perceberam? Esse é o sentido. O pecado, então, foi revogado, ou seja, o seu poder de condenar. Entenda isso. Quando nós falamos fim do pecado, não há pecado, não é que não existam obras más. Quando eventualmente usamos esta afirmação, não há pecado, estamos livres do pecado. Em que sentido? Então não existem obras más? Claro que não. É que o pecado teve o seu poder de condenação revogado. Ateteses. Gente, não sei o que estou inventando, eu estou lendo na Bíblia. Inclusive, eu estou dando para vocês o sentido no grego. Aniquilar é anular aqui no grego. Revogar, cancelar. Não está mais em vigor. Então, antes da cruz, a lei, juntamente com a carne, que era a natureza pecaminosa, elas estavam juntas para condenar. Porque o pecado vinha da carne, né? Porque o pecado veio do velho homem, e a natureza pecaminosa, então, de Adão, seguiu, né, sendo pecaminosa e influenciando, né, do ponto de vista das obras más, trazendo desejos maus, como traz até hoje. Mas antes da cruz ela tinha aquele poder de condenar, de trazer morte, etc. E a lei veio posteriormente ao pecado de Adão para ser a força do pecado. Entende? Porque a lei veio para imputar o pecado e trazer de fato a condenação.
Então, para aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, Jesus aniquilou, revogou esse poder que a lei, juntamente com a carne, tinham sobre os eleitos de Deus. Então, neste sentido que o pecado acabou. Então, veja, ser pecador é uma condição de antes da cruz. Depois da cruz, aqueles irmãos que nasceram antes da cruz se tornaram ex-pecadores ou pecadores perdoados, e nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos na condição de novas criaturas. Então a lei veio ser a força do pecado, mas a lei foi cancelada, está consumado. O apóstolo Paulo chega a dizer que a lei foi encravada na cruz. Observe isso. Primeiro vamos constatar biblicamente que a lei foi a força do pecado. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. Veja, e a força do pecado é a lei. Então a lei, ela trouxe força de condenação ao pecado. Por quê? Porque o pecado já estava no mundo antes da lei. Não foi o que Paulo falou? Antes da lei, o pecado já estava no mundo. Porém, o pecado não era imputado não havendo lei. Então, o pecado já estava no mundo? Sim. Já havia consequências dele? Sim. Mas a lei precisava vir para diagnosticar a condição humana e imputar a condenação. Então, ela veio ser a força do pecado. Só que Jesus cumpriu toda a lei, está consumado. E ele matou o velho homem. Então, ele encravou a lei na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados, vejam só, antes da cruz, tá? E na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou, olha só, todas as transgressões. Por que ele perdoou todas? Porque ele acabou com a lei que impunha o pecado. Então não havia mais transgressão. A lei acabou, o velho homem morreu. Agora observe o 14. E cancelou a escrita de dívida. Gente, vamos lá. Guardem bem isso aqui, tudo que eu estou falando. Se você assistiu ao vídeo anterior, lembre-se, tente se lembrar dos conteúdos que nós lançamos ali. Porque mais para o final do estudo de hoje, eu vou falar algumas coisas importantes e eu vou precisar que vocês se lembrem do que estamos lendo agora. Tá bom? Então, observe. A lei foi a força do pecado. Ela dava força para o velho homem condenar. Só que Jesus aniquilou o pecado, como nós lemos, ou seja, ele revogou o poder do pecado de condenar, cancelou, ou seja, o pecado não está mais em vigor como um agente de condenação, o velho homem também morreu. E aí, então, ele cancelou a escrita de dívida. O que foi escrito? Foram os 10 mandamentos. E todo o desdobramento posterior da lei, que resultou em 613 mandamentos. Ele cancelou aquela dívida. Então, veja, a lei é que era o boleto que tinha que ser pago. E Jesus pagou o boleto. Ele cancelou a escrita de dívida e, como nós vimos quase que exaustivamente semana passada, ele fez isso de uma vez por todas. Guardem bem o que eu estou falando agora, tá? Mais próximo do final do estudo, eu vou fazer algumas afirmações que nós vamos precisar do que eu estou falando agora. Então ele cancelou a escrita de dívida, acabou na cruz, que consistia em ordenanças, a lei, e que nos era contrária. Ele a removeu. Removeu. Pregando-a na cruz. Perceberam? É muito claro, gente. Ele cancelou a escrita de dívida, que era contrária, e que constava como ordenanças. Ele está se referindo à lei. Então ele cancelou e a removeu, pregando-a na cruz. Acabou. Então, se a lei, que era a força do pecado, acabou, e se o velho homem morreu, então os agentes de condenação caíram por terra, foram revogados. Então, qual é a lógica de hoje, praticamente 2000 anos depois de tudo aquilo, você se dizer pecador? Não tem lógica isso.
E como eu disse, né, a religião ela tem essa visão totalmente errada, porque eles se dizem pecadores e novas criaturas ao mesmo tempo. Veja, você não pode estar em dois tempos ao mesmo tempo. Não tem isso. Você não pode estar antes da cruz e depois da cruz. Até onde eu sei, não existe viagem no tempo. Então, quem estava antes da cruz estava na condição de pecador. Por quê? Porque o velho homem estava vivo ainda. Mais uma vez, não me refiro à vida biológica, tá? Estava vivo como um agente condenatório e a lei também dando força ao pecado. Tudo isso antes da cruz. Então, antes da cruz, era o domínio do velho homem, velho pacto, velha criatura. Percebeu? Depois da cruz, não. Novo pacto, nova criatura, nova criação. Então, veja, podemos afirmar com certeza que depois da cruz, todos os eleitos de Deus deixaram a condição de pecadores, né? Aqueles que estavam lá antes da cruz, e se tornaram perdoados. Então, eles se tornaram pecadores perdoados ou ex-pecadores, como queira chamar, né? Pois eles nasceram antes da cruz e eles haviam nascido, então, ainda debaixo de toda aquela condição pecaminosa. Nós já nascemos em uma outra condição. Nós nunca fomos pecadores porque nunca estivemos antes da cruz. Então é uma grande ignorância, uma grande bobagem você ficar na igreja do sistema. Eu sou pecador. Eu sou nova criatura. Como assim? Agora, muita atenção que eu vou falar aqui para você entender bem essa questão de ser pecador. Observe bem esse detalhe, isso é fundamental. Tá? Ser pecador não é uma consequência da prática de obras más. Porque as pessoas têm isso. Irmão Cristiano, como que eu não sou pecador se ontem mesmo eu me distraí, deixei-me levar pela carne e cometi uma obra má? Veja, ser pecador, repito, não é uma consequência de você eventualmente praticar esta ou aquela obra má. Ser pecador é uma condição cronológica. Por quê? Porque esta condição era uma imposição do antigo pacto. Então, era o fato de a pessoa estar antes da cruz. Isso é que define ser pecador ou não. Por isso que Paulo disse, o Senhor Deus demonstrou seu amor por nós quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos ainda pecadores, na Nova Versão Internacional. Nós éramos. Por que Paulo falou isso? Porque antes de Jesus morrer na cruz, todos eles eram pecadores. Está entendendo que é uma questão cronológica? Não é você aceitar Jesus na igreja XYZ, participar da denominação Y e tal, fazer campanha e não sei o quê, e confessar pecado. As pessoas ficam confessando pecado, gente, para Deus. Senhor, me perdoa. Aí Deus olha lá de cima, como assim perdoa? Gente, isso é só uma força de expressão, tá? Que eu estou usando, tá bom? Antes que alguém entenda literalmente o que eu estou falando, né? É bom dizer isso porque as pessoas gostam de colocar palavras na minha boca. É uma força de expressão, tá bom? Aí você está aqui, Senhor, me perdoa, olhando para cima, eu sou pecador. Aí Deus olha lá de cima para você, como assim? Eu morri na cruz, ressuscitei, já acabei com a condição de pecado. Mas, Senhor, eu não tenho que confessar o pecado? Mas que pecado? O que eu cometi ontem. Não adianta você confessar. O que você cometeu ontem, você vai viver as consequências disso. Não adianta. Eu já morri pelos pecados, já acabei com a condenação. Agora você se vira aí com a sua obra má. Entende? É isso. Mas, Cristiano, França, não tem então que confessar pecado? Que nada, abençoado. Você já nasceu livre dele. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo específico sobre essa questão do perdão. Tá? É um estudo maravilhoso para você entender que não faz sentido pedir perdão por pecados. Você acabou de ler comigo, ele cancelou a escrita de dívida. Ele encravou na cruz. Você vai pedir perdão de quê? Mas eu cometi ali, irmão Cristiano, uma obra má. Viva com as suas consequências. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus já fez a obra. Entenderam? Então eu vou dizer mais uma vez para fixar bem. Ser pecador
Não é uma consequência de você ter praticado esta ou aquela obra má. Ser pecador foi, vou colocar o verbo no passado, foi uma condição cronológica. Ou seja, em termos de tempo, né? Antes da cruz, todos os pecadores, sendo eleitos de Deus ou não, todos estavam debaixo do pecado. Depois da cruz, novas criaturas. Perceberam? Esta é a condição. Então não é possível um filho de Deus hoje ser pecador, biblicamente falando, porque nenhum filho de Deus nasceu antes da cruz. Né? Claro, nenhum filho de Deus da nossa era. Né? Entenderam? Por que não faz sentido você se dizer pecador e nova criatura ao mesmo tempo? Isso é uma loucura. Tá? Porque na cruz, o velho homem, não só o de Jesus de Nazaré, mas todos, né, o velho homem de todos os filhos de Deus, foi aniquilado. Velho homem, velha criatura. Novo homem foi o homem nascido espiritualmente. É a criatura nova. Porque, veja, na cruz e na ressurreição de Jesus, houve a primeira ressurreição, que foi ressurreição espiritual. Né? Antes da cruz, todos os filhos de Deus estavam desabilitados espiritualmente. Né? Todos os filhos de Deus estavam em condição de morte espiritual. Irmão Cristiano, o que foi a morte espiritual? A morte espiritual não era a morte de fato, que o espírito foi para o Hades. Nenhum espírito foi para o Hades e não vai para o Hades. Não tem isso. Porque espírito, a rigor, não morre. Já explicamos isto aqui muitas vezes, tá? Não vou me adentrar muito, só estou dando uma palhinha. Espírito não morre, não encontramos isto na Bíblia. A morte espiritual era a inoperância dos espíritos. Porque os filhos de Deus, claro, antes da cruz, também eram triúnicos, corpo, alma e espírito. Porém, o Espírito não atuava porque o Espírito Santo não habitava nele ainda e todos estavam na condição pecaminosa. Então não havia direção espiritual. Entende? As pessoas eram conduzidas pela carne. O Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala isso. Antes nós éramos dirigidos apenas pela carne, pelas vontades da natureza humana. Só que depois da cruz, o Senhor Jesus ressuscitou espiritualmente o seu povo e o Espírito Santo, inclusive, veio habitar nos espíritos dos filhos de Deus. Então houve a ressurreição espiritual e a criação de um novo homem, não mais carnal apenas, mas eminentemente espiritual, ou seja, uma nova criatura. Depois da cruz. Então coloca isso na tua mente, é uma questão cronológica. Antes da cruz, pecador. Depois da cruz, nova criatura, criado espiritualmente. Vamos ler novamente? Lemos semana passada, vamos relembrar. Dessa vez eu vou ler 2 de Coríntios 5:14 e depois o 16 e o 17. Olha só. Na semana passada nós lemos o 15 também, etc. Só que hoje eu quero ir mais direto ao ponto. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o velho homem morreu, que eu acabei de falar. Velho homem, velha criatura, morreu na cruz. Novo homem, criatura nova, espiritual, renascida a partir da cruz. Então, todos morreram. Como eu já expliquei, o conceito de todos são todos os filhos, todos os eleitos de todas as etnias. 16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Por quê? Porque a carne morreu na cruz. Se a carne morreu, você vai considerar alguém como ser humano? Não. Você entende o seu irmão, a sua irmã em Cristo, como um ser espiritual. Ainda que você conheça fisicamente o seu irmão, a sua irmã, mas você tem que ter em mente que ele é, antes de tudo e acima de tudo, um ser espiritual. Porque do ponto de vista humano, ele já morreu na cruz. A carne morreu na cruz, né? Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, vocês não têm que considerar alguém do ponto de vista étnico. Entende? Não tem mais essa de judeu, não judeu, porque havia muito essa questão ali, né? Ah, só os judeus eram povo de Deus. E vem o Evangelho da Graça e diz, não, o povo de Deus foi eleito antes da fundação do mundo, não havia judeu, não havia gentil, não havia nada disso. Então a condição de ser povo de Deus é uma condição espiritual, não tem a ver com etnia nenhuma. Por isso que Paulo fala, a ninguém consideramos do ponto de vista humano. Por quê? Porque todos morreram, como lemos no contexto. Ora, se a carne de todos morreu na cruz, então acabou a condição humana. Entende? Para os filhos de Deus, hein?
Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, ou seja, como ser humano, agora já não o consideramos assim. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Percebeu que estar em Cristo é estar depois da cruz, depois da morte dele? Olha o que Paulo falou. Todos morreram. Todos morreram. Então a condição humana acabou. Inclusive é de Cristo. Vocês não têm que enxergar Jesus mais como Nazareno. Acabou. O Nazareno morreu na cruz. Agora ele é Cristo ressuscitado. Então é nova criação. E se o velho homem de vocês morreu lá, então vocês também são nova criação, nova criatura. Então as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em outras versões, tudo se fez novo. Por quê? Porque as coisas velhas passaram. Velho homem, pecado, lei, antigo pacto. Perceberam quais são as coisas velhas? O que o sistema religioso diz que são coisas velhas? Ah, você fumava, você aceitou Jesus, deixou de fumar. As coisas velhas passaram. Que bobagem, né, abençoado? É claro que deixar de fumar é algo muito bom para a sua saúde. Eu recomendo, se você fuma, busque ajuda, tente o máximo possível deixar de fumar. Mas isso não tem a ver com ser nova criatura ou não, ou as coisas velhas. Ah, antes você jogava bola com seus amigos, ficava lá bebendo cerveja, não ia para a igreja, agora você deixou seus amigos lá no campo de futebol e agora todo domingo você está aqui. Então as coisas velhas passaram. Quanta besteira, gente, quanta infantilidade. As coisas velhas que passaram foram as coisas de antes da cruz. Repito, velho homem, pecado, lei, condenação. Percebeu? Jesus acabou com tudo isso. Então, se o velho homem morreu, a velha criação morreu. A velha criatura morreu. Então, a partir da cruz, novas criaturas. Está entendendo que é uma coisa cronológica? Irmão Cristiano, eu nunca li que o velho homem morreu. Eu estou começando na graça agora. Onde é que eu posso ver isso? Romanos 6, 4 ao 6. Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Olha só, na morte, por meio do batismo. Ô, irmão Cristiano, então quando eu fui batizado nas águas, lá no sistema religioso, eu morri? Não. O batismo foi o derramamento do sangue de Jesus na cruz. A morte de Jesus foi o verdadeiro batismo. Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist sobre batismo, para você entender o que foi o verdadeiro batismo. Foi na cruz. E lá na cruz, então, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo feito lá na cruz. Inclusive, no contexto fala isso claramente, né? No versículo 3, Paulo deixa claro, vocês não sabem que vocês foram batizados na morte de Jesus? Então, o batismo foi a morte, não é o batismo de João nas águas. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, ou seja, os filhos de Deus, do ponto de vista da carne, estiveram com Jesus na cruz, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Agora a resposta está aqui, ó. Pois sabemos que o nosso velho homem, a carne, percebeu? A natureza pecaminosa foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Perceberam, gente? Não é o irmão Cristiano que está inventando doutrina. As pessoas dizem isso. Ah, esse cara é um herege, está inventando isso aí. A pessoa não para um minuto para ler a Bíblia e vem falar isso de nós. O corpo do pecado foi destruído. Ou seja, a carne, que era a velha criatura, acabou na cruz. Veja, mais uma vez, acabou no sentido de ser um agente de condenação. A natureza pecaminosa trazia condenação e a lei veio ser a força do pecado. O que você leu comigo aqui agora? Que o pecado foi aniquilado, que o Senhor encravou a lei na cruz e cancelou a escrita de dívida. Então o velho homem foi destruído, você acabou de ler, então acabou.
A condição pecaminosa dos filhos de Deus acabou. A partir da cruz, todos os filhos de Deus passaram a ser novas criaturas. E nós já nascemos nesta condição de novas criaturas. Então, em Cristo, na cruz, o novo nascimento se cumpriu. Vocês se lembram o que Jesus falou a respeito do novo nascimento para Nicodemos? Que era necessário nascer de novo? Lindo aquilo, né? Vamos relembrar João 3, do 3 ao 7. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja, gente, eles dizem que o novo nascimento, mais uma vez, é você aceitar Jesus, se batizar no batismo de João nas águas, aí você nasceu de novo. Não, gente. O novo nascimento foi Jesus ter morrido e ressuscitado. Consequentemente, todos os filhos de Deus morreram na cruz. Você acabou de ler comigo. O velho homem morreu juntamente com Cristo e foi destruído. Então este foi o nascer de novo. Não é aceitar Jesus na igreja X. É você ser, ou ter sido no caso, né, eleito por Deus antes da fundação do mundo e você ter estado, portanto, na cruz, juntamente com Cristo. Ali todos nasceram de novo. 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Nicodemos estava pensando segundo a carne, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha que pensamento do Nicodemos, né? Inclusive, Nicodemos era um homem considerado muito sábio e teve esse pensamento aqui totalmente carnal, né? 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí vem um sistema religioso e diz, nascer da água é você deitar no nosso tanque de água. Que pensamento infantil, né? Nascer da água é nascer a partir de Cristo. Cristo é a nossa água, porque nós fomos batizados em Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó, todos que foram batizados em Cristo, ou seja, imersos em Cristo, né? A palavra batizar, batismo no grego, é imersão. Então, todos que foram imersos em Cristo já se revestiram de Cristo. Ou seja, Cristo foi a água verdadeira. Então, nascer da água e do Espírito é nascer a partir de Cristo. É nascer a partir do que Cristo fez na cruz. 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É nova criação. Perceberam? 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E quem cumpriu isso aqui? Foi a igreja, Assembleia, etc, etc? Foi a Batista não sei das quantas? Foi a Universal não sei o quê? Não! Quem fez isso foi Jesus. Ele fez o novo nascimento do seu povo. Porque ao morrer na cruz, todos morreram lá segundo a carne e todos renasceram espiritualmente. E nós já nascemos, inclusive, nessa condição de nova criatura, como eu falei. Porque, a rigor, gente, veja, nós não passamos por aquele processo. Entende? De nascer de novo. Não, nós já nascemos como novas criaturas. A nossa experiência como igreja é diferente da igreja primitiva. Eles nasceram antes da cruz, debaixo do pecado, como pecadores. E se tornaram novas criaturas. Então eles viveram a transição, nós não. Já nascemos como novas criaturas, porque nascemos depois de toda a obra consumada. Então os eleitos que nasceram debaixo do pecado passaram a estar em Cristo, se tornaram novas criaturas. No caso, eles eram pecadores perdoados, né? Aí você vai pensar o seguinte, irmão Cristiano, tudo bem. Tudo que você leu até agora faz muito sentido, etc., é maravilhoso. Mas aqui os outros discípulos, além de Paulo, falaram sobre o pecado. Vamos ler alguns exemplos do que eles falaram? Pedro, Tiago e João. Atos 2,38. Veja o que Pedro falou aqui. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. As pessoas no meio do sistema religioso costumam utilizar esse versículo aqui. Só que veja, para eles utilizarem esse versículo aqui, eles têm que ignorar tudo o que nós lemos até agora. Vocês podem notar que na experiência de vocês no meio do sistema, a maioria de vocês que está em graça hoje veio do sistema, né? Podem notar que no sistema eles não ensinavam nada disso que nós passamos aqui.
Romanos capítulo 6, o que Paulo falou a respeito de Jesus ter encravado a lei na cruz. O velho homem morreu. Nada disso é falado no meio do sistema religioso. Mas eles pegam esses versículos aqui, esquecendo tudo o que foi dito, que nós vimos aqui, né? Esquecendo toda a revelação que Jesus deu ao apóstolo Paulo e que nós lemos boa parte aqui, e pegam esse versículo como fundamento. Mas Pedro falou, arrependam-se para que seus pecados sejam perdoados. Tiago também fala algo assim. Tiago 5,15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tá vendo, irmão Cristiano? Isso aqui é depois da cruz. As pessoas até levantam o dedo, né? Isso aqui, irmão Cristiano, é depois da cruz. Pedro falou aqui, arrependam-se dos pecados depois da cruz. Perceberam? Agora eu vou falar uma coisa, eu vou falar baixinho, para só vocês ouvirem. Vou falar bem baixinho. Isso aqui que nós lemos agora, que Pedro e Tiago falaram, por exemplo, isso coaduna com tudo que nós lemos anteriormente. O sistema religioso tenta encaixar, né, para dizer que o que Paulo pregava era a mesma coisa, ou vice-versa, né, que aquilo que os discípulos de Jesus de Nazaré pregavam era a mesma coisa que Paulo, que era a mesma graça. Mais uma vez eu pergunto, vou falar baixinho. Isso aqui que nós lemos agora fecha com tudo que lemos que Paulo ensinou sobre o fim do pecado? Ele disse que o pecado acabou na cruz, né, foi aniquilado. A escrita de dívida acabou. Ora, se a escrita de dívida foi encravada na cruz, da cruz em diante acabou a dívida. Mas, irmão Cristiano, por que então que Pedro falava isso? Ou Tiago? Gente, porque era o ritmo que veio na mente deles diante da cruz. Mas, irmão Cristiano, Jesus não ensinou a graça para eles? Não há esse registro na Bíblia. Perceberam? Quem recebeu a revelação da graça posteriormente foi Paulo. Então Pedro, Tiago, João, eles vieram com aquele ritmo diante da cruz e seguiram com o seu ministério com aquele mesmo pensamento. E se você se lembrar, Jesus chegou a dizer para eles, olha, há muito que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. Lembram-se disso? Ou seja, havia muito mais revelações, mas Jesus não podia passar para eles, não era momento. Essas revelações seriam posteriormente dadas ao apóstolo Paulo. Então esse pensamento é um pensamento ainda contaminado pelo antigo pacto. Por isso que não fecha. O sistema religioso tenta fechar, gente. Eles fazem de tudo. Não, porque era a mesma mensagem, mas... Gente, é só você ser honesto intelectualmente e parar para pensar 30 segundos. Você vê que não encaixa. Como assim, se você orar, os pecados serão perdoados? Ué, mas e não foram na cruz? Não foi eu que falei, não, tá? Tá na Bíblia, nós lemos juntos aqui. Arrependam-se, batizem-se, para que os seus pecados sejam perdoados, como Pedro falou. Não foram na cruz? Na cruz a dívida não foi encravada? 1 João 1, do 8 ao 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Outra coisa que eu vou falar baixinho para vocês aqui. Eu acho que isso é um pensamento particular meu, tá? Eu acredito que aqui João estava fazendo uma referência à doutrina de Paulo. Eu acho que isso aqui é uma reação de João, porque a doutrina da graça estava se espalhando ali. Eu não sei se posteriormente João recebeu a revelação da graça, assim como Pedro me parece que entendeu a graça, até porque Pedro andou bastante tempo com Paulo. Então nas cartas de Pedro você consegue ali observar algumas filigranas da graça. Repito, não sei se João em algum momento recebeu, mas quando ele escreveu isso aqui, muito provavelmente ele estava reagindo à doutrina da graça. Porque, veja, a doutrina da graça é que afirmava que não tínhamos pecado. Ora, o pecado foi aniquilado. Perceberam? O que Paulo falou? Nenhuma condenação há. Então, quando João diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, quem afirmava isso? Quem pregava a graça na época. O apóstolo Paulo e seus discípulos.
Mas isso é uma visão minha, tá? Para mim, Cristiano França, isso aqui foi uma reação de João ao que era dito a respeito do pecado. Para mim, isso é claro, tá? Enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Veja o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ué, mas Ele não cancelou na cruz? O velho homem não morreu na cruz? A escrita da dívida não foi encravada na cruz? Perceberam que a conta não fecha? A revelação da graça foi dada ao apóstolo Paulo. Se eles receberam depois, por meio do que Paulo ensinou, eu não sei. Como eu disse, me parece que Pedro teve uma iluminação em seus olhos, porque ele andou com o apóstolo Paulo. Mas os demais tinham essa visão. Inclusive a Igreja Católica se baseia muito nisso aqui, né? Essa coisa de confessar o pecado lá para o sacerdote católico. Veio desse versículo aí, inclusive e principalmente. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ué, mas a purificação não foi na cruz, gente? Ou a purificação foi na cruz, ou a purificação é quando você confessa para o padre, ou para Deus, ou para quem quer que seja. 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então você percebe que João aqui, ele está indignado. Conseguimos perceber claramente a indignação de João. Naturalmente, a doutrina da graça estava avançando e muitos diziam, não temos pecado, o pecado foi encravado na cruz, acabou, o pecado foi aniquilado. Então João, para mim, isso na minha visão, tá? Ele reagiu escrevendo isso aqui. Se dissermos que não temos pecado, tornamos Deus mentiroso. A verdade não está em nós. Ou você fica com João, com o pensamento diante da cruz, ou você fica com Paulo, a revelação da graça. Você escolhe. Eu prefiro ficar com a revelação da graça. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo um estudo a respeito do ministério de Paulo. Jesus profetizou sobre o ministério do apóstolo Paulo. Jesus de Nazaré, hein? Jesus, ainda manifestado como homem, profetizou sobre o ministério da graça. Vou deixar na descrição do vídeo para você entender isso. Então aqui nós ficamos com a revelação da graça. Ah, mas Pedro disse, arrependei-vos. Não tem problema. Na Bíblia também está escrito que o pecado foi aniquilado na cruz. Então eu fico com essa informação. Ah, mas Tiago disse que se nós orarmos por um doente e ele estiver com pecado, o pecado vai ser perdoado. Bom, eu prefiro ficar com a informação de que o pecado acabou na cruz, que a escrita da dívida foi encravada na cruz. Perceberam? Ah, se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Bom, se ele tinha esse pensamento, ok. Eu tenho um pensamento da graça. Porque esses pensamentos, mais uma vez, não coadunam. A conta não fecha. Então não adianta ficar usando esses versículos aqui para combater a graça. Vou repetir. O sistema religioso usa esses versículos, mas eles ignoram tudo que nós lemos em nossos estudos, tanto de semana passada quanto de hoje. Aí pega esse versículo aqui, o outro ali, para dizer que estamos debaixo do pecado ainda. Não estamos. Somos novas criaturas, já nascemos assim. E aqueles irmãos diante da cruz se tornaram ex-pecadores, novas criaturas. Glória a Deus por isso. Então nós somos novas criaturas, já nascemos assim. Nunca fomos pecadores, porque nunca estivemos antes da cruz. Esse é o ponto. E eu encerro com Gálatas 6,15. De nada vale ser circuncidado ou não. Percebeu? Não importa se é judeu ou se não é. Para Deus não vale etnia, como eu falei agora há pouco. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Glória a Deus. Não importa, gente, a sua etnia. O que importa é que você nasceu depois da cruz. Consequentemente, você nasceu sendo uma nova criação, nova criatura. Já nascemos nesta condição de novas criaturas. Você já nasceu assim. Abençoado, com o Espírito Santo, salvo sempre salvo, mais que vencedor e nova criatura. Todos nós nascemos nesta condição porque nascemos depois da cruz. Então, ser pecador, ser nova criatura, não pode ser ao mesmo tempo. Antes da cruz,
Todos eram pecadores. Depois da cruz, os filhos de Deus se tornaram novas criaturas. E é isso que importa, como acabamos de ler. Louvado seja o Criador por isso.